Olá, eu sou o editor-chefe da agência Safras, Dion Della Páscoa, e hoje vou conversar com o consultor e analista de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Hoje, Safras e Mercado divulgou sua estimativa de safras para a safra 2020-2021 e um novo número com a colheita já praticamente encerrada. A gente vai mostrar esses números e também avaliar os impactos do número de safras, também o comportamento do mercado de soja nesses últimos dias. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos lá, vamos falar desse nosso novo número aí que trouxe ajustes importantes aí para a safra brasileira. Tá ok, eu vou compartilhar aqui a estimativa de safras. Está aí na tela. Safras de mercado, então, confirmando, indicando uma safra de 137.194.000 toneladas, um aumento de 7,9% sobre o ano anterior, quando o Brasil produziu 127.178.000 toneladas, e também, nesse relatório, um aumento de mais de 3 milhões de toneladas sobre a previsão anterior de safras, que foi divulgada no mês de março. Luiz, o que a gente pode destacar desse relatório que foi divulgado hoje, dessa nova estimativa de safras e mercado e praticamente o número final para a safra brasileira? Bom, Dylan, o destaque naturalmente fica com essa safra brasileira aí, né? Impressionante, de 137 milhões de toneladas. É importante a gente destacar, né, Dylan, que a gente nunca trabalhou com safra abaixo de 130 nessa temporada, apesar dos problemas iniciais e até mesmo problemas aí de desenvolvimento ao longo dos últimos meses aí em alguns estados brasileiros. Nós nunca quebramos a safra brasileira porque ela nunca esteve quebrada, né? Apesar de algumas entidades e algumas consultorias aí trabalharem com números bem inferiores em determinado momento, eu entendo que hoje em dia esse número reflete muito a realidade, né? A gente, como tu colocou, a gente teve um aumento de 3 milhões de toneladas frente à estimativa de março, o que é natural, porque em março a gente não tinha a colheita tão evoluída, né? Nesse momento a gente está praticamente com a colheita finalizada em todo o Brasil, restam poucas áreas no Rio Grande do Sul, um pouco no Nordeste e no Norte, e o que a colheita nos mostrou é que, apesar de alguns problemas, né, como eu coloquei, tanto lá no plantio, que a gente teve atraso aí no Centro-Oeste, no Sudeste e até mesmo no Sul, e também no momento da colheita, que a gente também teve atraso por excesso de chuva e tudo mais, apesar desses problemas, esses problemas foram regionalizados em alguns estados e não impactaram de forma relevante a produção brasileira, né? O que a gente vê são grandes produtividades médias em praticamente todos os estados brasileiros, né? Destaque aí de novo Centro-Oeste e Sudeste com grandes produtividades, de novo segurando a produção brasileira, né? Trazendo a base para a produção brasileira. Rio Grande do Sul, apesar do Laninha, né? É importante a gente falar isso, que era um ponto de atenção muito, muito importante nessa temporada. Apesar do Laninha, não faltou chuva, né, na maior parte do desenvolvimento das lavouras, e Rio Grande do Sul tem uma grande safra de recuperação aí frente àquelas fortes perdas do ano passado. Então, a safra foi muito boa, a realidade é essa. Então, a gente tem realmente produtividades muito boas em praticamente todos os estados, como eu coloquei, alguns um pouquinho abaixo do ano passado, mas tudo bem, ainda são produtividades satisfatórias. Por exemplo, do Mato Grosso mesmo, que não produziu, a produtividade não foi tão alta como no ano passado, mas teve uma forte expansão diária, uma produtividade boa, levou a uma safra recorde de novo. E o Paraná, que também não chegou na produtividade do ano passado, mas também teve uma produtividade muito satisfatória. Então, a conjunção desses fatores, né, principalmente derivados do clima aí, que permitiu aí um bom desenvolvimento geral da safra brasileira, a gente confirma aí uma superprodução de 137 milhões de toneladas aí nessa temporada. Bom, Luiz, além de uma grande produção, a gente vem trabalhando com o mercado com preços elevados. Os preços começaram a subir já há algum tempo, já desde antes da pandemia. Já vinha trabalhando com bons preços, esses preços foram subindo, hoje os preços estão elevados, uma grande produção e situação de mercado também favorável. Em julho, Safras e Mercado vai divulgar a sua intenção de plantio para os principais grãos, mas tentando antecipar alguma coisa. Claro que o plantio já só começa inicialmente em setembro, a gente pode indicar que devemos ter mais um aumento de área na próxima temporada para a soja? Sim, eu acho que tranquilamente a gente pode dizer que sim, vai ter um novo aumento, não tem por que não ter um novo aumento, a verdade é essa.
tanto os preços são muito favoráveis, né, incentivam o produtor a aumentar, e a gente vem de 2 safras aí, ou seja, 2 anos, na verdade, 2020 e 2021, com preços elevados ou em elevação. Então, a gente sim pode já indicar que vai haver um aumento. Ainda é cedo para saber o tamanho desse aumento, mas eu acho que a gente pode atingir aí 40 milhões de hectares pela primeira vez, com aumento de área aí em praticamente todos os estados, e esse aumento muito incentivado por esses ótimos preços que a gente está vendo nessa temporada e na temporada anterior. Então, e aquela questão, né, do centro-oeste e do sudeste, cada vez mais centralizando a primeira produção, a produção de verão, na soja, para deixar a produção, a segunda safra para milho, né? Ainda mais com milho hoje em dia também com preços muito elevados. Mesmo assim, a gente continua achando que vai haver essa centralização cada vez maior, e todos os estados aí crescendo em área tanto de soja quanto de milho aí, dentro do possível, porque os preços são muito remuneradores para ambas as culturas. Bom, já que a gente começou a falar de mercado, eu vou dividir aqui o gráfico com os principais indicadores do mercado brasileiro. Aqui à esquerda, o comportamento da Bolsa de Mercadorias de Chicago. No gráfico acima, à direita, o comportamento dos preços da saca de 60 quilos da soja em Paranaguá, e abaixo também o desempenho do dólar comercial. Te pergunto então, Luiz Fernando, passando então agora a falar sobre o mercado recentemente, a gente vê que Chicago perdeu um pouco de terreno. Essa semana foi de queda, uma queda que nesse momento chega a 4% no acumulado da semana. O dólar também ali em patamares mais baixos, já teve em patamares mais elevados no ano, a saca também caindo em algumas regiões. Esse momento do mercado, o que a gente pode falar? Nesse momento, né, nos últimos dias, as últimas 2 semanas, dá para colocar aí, é um momento de pressão negativa, né, Dylan? A gente consegue ver nos gráficos aí claramente, principalmente no gráfico aí de mercado interno ou de Paranaguá, que os preços recuaram aí talvez uns R$10 nas últimas sessões, mas também muito por conta de Chicago, né? A gente também consegue ver claramente que perdeu força Chicago, e o dólar também perdeu força. Então, e obviamente que dólar e Chicago são os principais fatores da formação do preço. Então, apesar desses ajustes, a gente entende ainda que o mercado tem uma sustentação, né? Preço de 173 no Porto ainda é um preço muito, muito remunerador e muito, muito favorável. E é aquela coisa, né? A gente está no mercado climático americano, então tudo pode acontecer ainda, digamos assim, né? Apesar de que o USDA já indicou que a área americana talvez não seja tão grande quanto a gente esperava, e que a produção também, naturalmente, não seja tão grande quanto a gente esperava, a gente está recém no meio do plantio americano. Então, a área pode surpreender ainda, o clima pode ser positivo e a safra americana pode ser maior do que se espera. Isso pode pressionar Chicago lá na frente, né? E é uma coisa também que a gente vem aprendendo há muito tempo, né, Dylan, que a gente sempre costuma comentar, é que a gente não pode quebrar a safra antes dela estar quebrada de fato, né? E também a gente não pode trabalhar com um super número de produção também sem entender como é que foi o desenvolvimento. A gente viu isso nessa safra brasileira, a gente viu no ano passado na safra americana, se vocês lembrarem, a gente tinha uma superprodução estimada até 15 dias antes do plantio, aí a gente teve alguns eventos climáticos lá que quebraram a safra americana. Então a safra só se define no final, a verdade é essa. Então o mercado está entendendo que o momento para a safra americana ele é favorável para o desenvolvimento das lavouras, então o mercado já começa a descontar em Chicago, digamos assim, ele estava um pouco sobrevalorizado, e ele vai trabalhar em cima disso agora, sempre em cima dos mapas climáticos, né? Clima positivo é pressão para Chicago, clima negativo é força para Chicago, né? Fôlego para Chicago. Então o mercado vai ficar muito volátil nessa temporada, né? Até além do normal, digamos assim, porque a gente tem uma situação de estoques americanos muito apertados. Então é natural que o mercado climático esse ano seja mais sensível, digamos assim, mais volátil. Só que não quer dizer nada ainda que a gente não tem nenhuma definição com relação a isso. Então, safra americana vai definir os rumos de Chicago daqui para frente, até o final do ano, pelo menos. E, como eu falei, tudo pode acontecer ainda, embora, né, mesmo com uma safra grande, talvez a gente não tenha uma recuperação tão grande de estoques. E é por isso que talvez Chicago não tenha tanto espaço para recuar. Embora eu continue achando que as primeiras posições estão um pouquinho sobrevalorizadas. E isso pode abrir espaço para correções, né, que é o que a gente está vendo recentemente. E no caso do câmbio, o câmbio, né, aquela variável muito difícil de se prever, a gente tem vários fatores externos e internos aí para analisar. A gente tem um câmbio mais baixo nesse momento do que há algumas semanas atrás, só que a gente não entende que câmbio vai cair muito. Acho que não tem espaço para câmbio trabalhar abaixo de 5, por exemplo, acho que ninguém está falando isso.
A gente entende que o câmbio vai continuar no nível ainda elevado nessa temporada, acima de 5,20, talvez 5,10, 5,20, e a gente entende também que, que esse câmbio é um câmbio favorável para a formação do preço. Então, ajuda a segurar preço. Então, se o câmbio parar de cair e Chicago ganhar alguma força aí com algum problema climático nos Estados Unidos, o preço brasileiro vai voltar a subir aí, vai voltar a trazer melhores oportunidades para o produtor brasileiro. Bom, Luiz, com a safra brasileira praticamente toda colhida e essa situação de mercado de clima na Bolsa de Mercadorias de Chicago, além dos boletins da meteorologia nos Estados Unidos, que outros fatores que merecem atenção para o negociador de soja nessas próximas semanas? Principalmente câmbio, né, Dylan? E aí, com relação ao câmbio, a gente tem que ver muitos dados econômicos, principalmente lá fora, né? A questão de juro americano, inflação mundial aí de uma forma geral. Dentro do Brasil, questão política nunca pode fugir da pauta, né? Então a gente tem que acompanhar aí a CPI, como é que vão andar as reformas, se vão andar, né, as reformas no Congresso, porque isso sim pode trazer uma volatilidade para o câmbio, e o câmbio é fundamental para a formação do preço. Então, eu diria que no fundamento, né, do lado da soja, é basicamente clima americano hoje, até porque a questão da demanda chinesa, a gente não tem muitas novidades, né? A gente não espera muita novidade. A demanda chinesa está meio já definida para esse ano, dificilmente a gente vai ter alguma alteração nisso. A demanda pela soja brasileira vai ser muito forte, a gente acha até que a gente pode exportar mais que a gente exportou ano passado, então a gente não tem grandes problemas do lado da demanda. Claro, tem que cuidar da questão da peste suína africana, que nesse momento parece que está mais tranquilo lá na China, mas, enfim, segundo semestre pode ser diferente. Mas eu diria que basicamente é clima nos Estados Unidos para a definição da safra, e no lado do câmbio essas questões econômicas aí ao redor do mundo e internamente a questão política e fiscal. Tá certo, Luiz Fernando, muito obrigado por essa entrevista. Hoje a gente aproveitou o Luiz Fernando para falar um pouco sobre a estimativa de safras. Safras atualizou o seu número, esse é o número final praticamente da produção brasileira, já que a colheita se encerrou, e a indicação é de que o Brasil vai colher a maior safra da história, mais de 137 milhões de toneladas, continuando sendo um grande player, o principal player no mercado exportador na próxima temporada. Luiz Fernando também aproveitou, a gente conversou um pouco do mercado e o que pode acontecer nos próximos dias. Eu aproveito nesse momento e reforço o convite de você conhecer o nosso site, safras.com.br. Lá você tem um acesso, você pode pedir um acesso, uma demonstração da nossa plataforma, esse gráfico que eu apresentei e mais notícias, mapas climáticos, análises, tudo tem à disposição na plataforma de safras. Também visite o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, vá lá, se inscreva e você vai receber uma série de vídeos, além de entrevistas com os nossos analistas, também com representantes do setor. Também lançamos o Resenha Safras e Mercado, um programa mais descontraído, apresentado pelo Alessandro Carvalho, que tem, além dos analistas de safras e dos jornalistas, a presença de representantes do setor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.